Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Esse mês de maio, na nossa igreja, nós passamos o mês inteiro falando sobre família. Então, todos os pastores, os líderes que virão aqui, esse é o tema, família. E nós, como igreja, nós também estamos orando pelas famílias, estamos abençoando as famílias. Se você tem uma causa na sua família, se a sua família precisa de oração, venha conosco nas sextas-feiras. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos ministrar as nossas famílias. Amém? Sabe, irmãos, semana passada, obrigada, Delvita. Semana passada, o pastor falou, a pregação que o pastor Eliakim trouxe para a igreja, eu fiquei meditando, sentada ali ouvindo, e eu fiquei meditando. Eu digo, meu Deus, se nós obedecêssemos, nós não precisaríamos ministrar para a família. Se nós tivéssemos a consciência plena do que é ser crente, do que é obedecer a Deus, nós não precisaríamos fazer culto para a família. Porque a família, ela está ligada com Deus, com o propósito de Deus. Mas como eu vou ministrar sobre família, eu fui lá no livro de Provérbios e peguei conselhos de provérbios para as nossas famílias. Eu coloquei o tema como conselhos para uma família feliz. E eu quero primeiro falar, o primeiro texto está em Provérbios 24:3, que fala assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Repita comigo, sabedoria, entendimento. A sabedoria edifica, o entendimento estabelece. O que é uma família feliz? É uma família perfeita? Alguém aqui tem uma família perfeita? Eu também não. Esses dias eu estudando sobre a família, eu encontrei tantos erros meus durante toda a minha vida como mãe, como esposa. Eu tive que pedir tanto perdão de Deus pelas minhas falhas. Eu tive que entender e me perdoar, porque não tem mais jeito, já foi. Mas existe, no meu tempo, quando as meninas eram pequenas, que eu me casei, não tinha internet. Eu lia livros. Eu li muitos livros. Eu li livros sobre casamento, como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe, como fazer isso, como fazer aquilo, e eu errei muito. E hoje nós estamos aqui, nós temos a internet. Nossa, quanto material bom na internet. Quanta coisa boa na internet. E a gente ainda usa a internet só para ver bobeira muitas vezes. Saudável, queridos, é uma coisa boa, uma coisa forte. Por isso que nós precisamos trazer saúde para a nossa família. É necessário buscarmos aquele que criou a família, porque só Ele, só Deus, pode nos dar sabedoria e entendimento. Agora, você pode ler um livro por dia, você pode assistir hoje 1000 vídeos, pastores, líderes ministrando sobre família. Se o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não nos trouxer a verdadeira revelação e entendimento, a sabedoria do alto, nós vamos ser como muitos intelectuais que sabem muito, mas não vivem nada, não põem em prática aquilo que deveria ser colocado. Às vezes é melhor a gente saber pouco e colocar em prática do que saber tanto
e não colocaram em prática nada. Deus, ele estabeleceu a família com um propósito. Um propósito. Deus não estabeleceu a família assim como nós pensamos. Se eu fosse perguntar hoje para cada um casal aqui, por que você casou? A gente já estava junto mesmo há alguns anos, né? A gente casou. Para a gente parar de pecar, a gente casou. É porque eu encontrei uma mulher linda, eu casei. É porque eu achei o homem da minha vida, eu casei. Eu casei porque ele tinha dinheiro para eu não passar mais fome e muitas outras desculpas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. A família, ela tem um propósito de Deus na terra. Amém? A família, ela tem um propósito. Se você casou, você entrou no propósito de Deus. Se você vai casar, você tem que entender que você vai entrar no propósito de Deus. Sabe por quê? Quando Deus criou o homem, Ele criou macho e fêmea. Ele criou Adão e Eva e disse: crescei e multiplicai. Qual era o propósito de Deus? É que o homem e a mulher estivessem juntos, unidos, adorando ao Senhor. Ou vocês acham que Deus só falava com Adão? Deus falava com Adão e Adão ministrava sobre a vida de Eva. Eles viviam juntos para Deus. Havia um propósito. O homem caiu, mas continuou Deus com propósito na família. E lá, no Êxodo, foi morto um cordeiro por família. Para que o espírito da morte não tocasse nas nossas casas, morreu um cordeiro para cada família. Deus continuando o seu propósito com as famílias. Em Abraão foram benditas algumas famílias, todas as famílias da terra, continuando o propósito de abençoar as famílias. Em Noé, divinamente inspirado por Deus, construiu uma arca para salvar quem? A sua família. Será que não há propósito na família? Quando no Novo Testamento vai se escolher um presbítero para a igreja, ele diz que o presbítero que não governa bem a sua casa não está apto para governar a igreja. Porque igreja, a gente não é feliz aqui e ruim em casa, não. A gente tem que ser bom em casa para ser bom aqui. Porque a igreja é o reflexo da família e não o contrário. É aqui que nós temos que mostrar quem nós somos, mas nós fazemos exatamente o contrário. Porque aqui a gente vem todo bonitinho e cheirosinho. E em casa, que a nossa família sabe quem verdadeiramente nós somos. Satanás tem tentado destruir a família há muito tempo, de diversas formas, de diversas maneiras. Mas a família, ela não vai deixar de existir jamais. Porque ela é um propósito de Deus. Família fraca, sociedade fraca, igrejas fracas. Quantos querem ajudar o Senhor nesse propósito? Amém? Então saiba, querido, que a sua casa, o seu lar, a sua família, ela existe hoje aqui em Manaus, aqui na Comeve ou em qualquer lugar, para trazer vida de Deus na cidade de Manaus. As pessoas têm que olhar para a sua casa e dizer: eu quero ser assim. Eu quero ser igual, eu quero ser como eles são, e não o contrário. E hoje, dentro dessa temática, eu quero falar um pouco para cada um. Eu vou falar pouco, porque também o tempo é pouco. Eita, o relógio até parou aqui. Glória a Deus. Menino, volta. Glória a Deus.
Em Provérbios 1, versículo 8 e 9, o que diz aí? Provérbios 1. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Eu quero falar para os pais, para que os pais governem a sua casa. Amém? Pais, e quando eu falo pais, eu estou falando para o pai e para a mãe. Governem bem a sua casa. Quando o seu filho é pequeno, governe, porque ele vai crescer. E quando ele é pequenininho, ele dá um tapa na cara do papai e da mamãe, e a mamãe acha bonitinho, o papai acha bonitinho, só que ele cresce, querido. E com o tempo esse tapa vai ficando mais dolorido, até que ele não tem mais nenhum respeito por você. Quando você não governa, quando você não diz na sua casa quem manda, ele vai dizer para você quem manda. Quando você não põe as coisas claras em casa, quem manda na nossa casa é o papai e a mamãe. Ele vai dizer depois: me obedeçam, eu faço o que eu quero. E você não vai mais ter autoridade para dizer não. Autoridade, amor, nós já temos aprendido isso. Amor, ele vem depois do respeito. O filho que não respeita o pai e a mãe, ele não vai amar. Ele vai usar. E aí a gente vê hoje Satanás tentando destruir as famílias, fazendo com que filhos não honrem e não respeitem seus pais. Mas foram os pais que não ensinaram, que não honraram. Quer ver um exemplo bem claro? A criança faz qualquer coisa, o pai briga, a mãe diz: não faz isso com o bichinho, ele é tão pequenininho. Ou vice-versa, a mãe vai brigar, nossa, na frente da criança. Nossa, você foi muito dura com o bebezinho. Só que esse bebezinho, ele já ficou esperto. Ele já ficou. E ele sabe que ele pode fazer, porque sempre vai ter alguém para defendê-lo. E aí, queridos, ele vai crescer. Ele vai crescer, e aquele lindinho, ele vai criar barba, vai criar cabelo no sovaco. Aquela lindinha também vai crescer e vai mudar. E vai envergonhar você, aonde quer que ele esteja. Em Provérbios 22:15 diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Queridos, por mais que doa, se você vê o seu marido, ou se você vê sua esposa corrigindo o seu filho, engula, saia de perto. Quando estiver só os dois, que ele estiver dormindo, ele não estiver ouvindo, você diz assim: meu bem, foi demais. Não era para ter sido dessa forma. Da próxima vez, vai devagar. Você vai ver que você vai ajudar seu cônjuge e vai ajudar seu filho. Mas nunca na frente da criança. Nunca desautorize seu marido, sua esposa na frente do seu filho. Porque ele vai aprender que você ou seu marido não é digno. E ele vai fazer coisas terríveis. Porque Provérbios, a Bíblia está falando aqui para a gente, que a vara da disciplina não é maltratar, não é agredir, não é bater com violência. Mas eu digo uma coisa, que tem uma coisa que eu acho, quando eu vejo, eu até fecho os olhos assim.
Quando eu vejo uma mãe fazendo assim, ai menino, aí o menino faz rir da cara da mãe. O pai, uma palmadinha que não dói nem num passarinho. Meu irmão, se for para você fazer isso, não faça. Não faça. Ou você corrige seu filho, conversa, explica, mostra a Bíblia. Ou então, não faça isso. A criança que ela é mal criada, essa criança mimada, ela vai crescer. Sabe que tem pessoas que são mal-vindas na casa dos outros. Ninguém quer, quando chega o fulano diz, pelo amor de Deus. Chegou a Cristina aí com as filhas dela. Pelo amor de Deus, esconde aí porque as meninas são terríveis. Alguns de nós, quando chega na casa dos outros, somos recebidos assim. Porque se não tem disciplina em casa, não vai ter em outro lugar nenhum. A criança que não é ensinada, ela vai repetir os mesmos erros fora da sua casa. Se ela não obedece em casa, não vai obedecer fora. Se ela bate em você em casa, ela vai bater em você na frente de qualquer pessoa. Se ela chama palavrão em casa, ela vai chamar palavrão até dentro da igreja, em qualquer lugar. São os pais que têm que ensinar, não é a escola, não é a igreja, não é a polícia, são os pais. Vocês sabem como é que a polícia ensina? Quando nós morávamos em Campo Grande, nós éramos vizinhos de uma vila de um pessoal que era uma boca de fumo. Ô vizinho bom que eu tinha. Gente, toda tarde a polícia parava lá e botava todos eles na parede. Eles não tinham mais vergonha. Não resolvia isso. A polícia não tem, ela não vai falar assim, ô filhinho da mamãe, você já está de novo fumando esse cigarrinho? Ô bebê, para de roubar, né? É assim que a polícia vai fazer com o seu filho? Ela vai corrigir ele o que você não corrigiu. A igreja, ela está para nos ajudar. Nos ajudar. A criança que é ensinada em casa, se a professora da igreja contar uma história errada, ela vai dizer, ei tia, está errado. Não foi assim não é não, Gemima? Gemima é professora de crianças, sabe muito bem. A criança que é ensinada em casa, se disser que foi Moisés que construiu a arca, ela vai dizer, ei tia, não, foi Noé. Agora a criança que não é ensinada em casa, que não é ensinada a se proteger, ela pode ser facilmente abusada, ela é facilmente levada para tudo aquilo que não presta no mundo. São os pais que têm que ensinar, queridos. Esses dias estava na mídia, eu fiquei impactada. Eu vi uma notícia de uma professora que dava aula de reforço. Era uma senhora obesa, dava aula de reforço no apartamento dela. E ela tratou mal o filhinho do casal. E o pai, a mãe, a tia, um grupo se juntou, foi na casa dela e espancou essa mulher até quase a morte. Me digam o que essa criança aprendeu. O que essa criança aprendeu? De vez em quando a gente ouve muito isso. O meu filho ninguém toca. Ele pode bater, mas ele não pode. E o que a gente está ensinando? Outra coisa que eu fiquei tão... Eu acho que eu estou ficando velha mesmo. Porque eu ouço essas coisas, eu fico assim, eu digo, não acredito não. Uma criança celíaca, sabe o que é uma criança celíaca? Sabe o que é celíaco? É a pessoa que não pode comer glúten. Então, a criança foi para a escola e levou o lanchinho dela separado, porque não podia comer glúten. As outras crianças podiam comer tudo o que elas quisessem,
Mas aquela criança, ela só podia comer aquele lanche. Glúten está em tudo que tem trigo. Então, a criança levou, a mãe da Vivi, a Mari, é celíaca. O que aconteceu? Uma criancinha lá ficou chorando porque queria o lanche da criança celíaca. E ela não pôde comer, porque era a única coisa que aquela criança podia comer. Eles não iam dar para outra criança. E a mãe foi na escola brigar, porque o filhinho dela não podia passar vontade. Gente, na mídia. Eu não estou contando uma história para vocês que eu vi, não. Foi na mídia. Não pode passar vontade, o meu filhinho. Quem é que vai educar essa criança? Quem vai educar essa criança? Então, a sensação que a gente tem é que o negócio está desandando, né? Mas como eu falei para vocês, desde o início dos tempos, Satanás tem tentado destruir as famílias, mas ela jamais será destruída. Amém? Nossos filhos aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com os nossos conselhos. Quem aqui tem filhos já crescidos, como é o meu caso, sabe. A gente ensinava em casa. Passava uns dias, ele dizia assim, olha que a minha colega me ensinou, mamãe. Olha que eu aprendi na escola. O que a gente fala, eles não lembram. Mas o que a gente faz é... Aquele ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, já caiu por terra há muito tempo. Né? Não espere que seu filho tome suquinho de uva, se você toma cerveja dentro de casa. Ele vai dizer, por que eu não posso tomar, se o papai e a mamãe tomam? Não espera que seu filho só ouça louvores, vive em adoração, se você ouve proibidão, sertanejo, funk. Não espere. Lá na minha casa, a gente tinha o maior cuidado, a gente não ouvia. Aí, ontem mesmo, a gente estava no aniversário, tocando música do mundo, as meninas sabiam quase todas. Aprende na escola, aprende em outros lugares. Agora, quanto mais se na nossa casa for liberado. Amém? Não espere que... Isso é uma coisa que eu falo muito. Não espere que seu filho ame a igreja se você falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal dos pastores. Meu querido, você está com raiva do pastor, estou com raiva do Fernando. Deixa eu falar para o Josafá quando as meninas estiverem dormindo. Mas se eu falar na frente delas, daqui a pouco elas vão estar com raiva do Fernando. Agora você tem um filho adolescente, criança, e você desarna a falar mal dos irmãos da igreja, do louvor da igreja, da palavra da igreja, dos pastores da igreja, ele vai querer ir para a igreja? Não vai. Sejam sábios. Sejam sábios. Abençoe, fale bem. É, meu filho, mas vai melhorar, porque é Deus está lá. E aí, você pode até ser que aconteça, mas ele vai amar a igreja. Teve sem ser semana passada a outra, a gente estava orando aqui na igreja, na sexta-feira, e eu falei assim, faça um pedido para o Senhor. Aí o Caleb falou para a mãe dele, eu quero pedir para eu ir para o sítio do pastor. Está vendo? Ele ama estar com o pastor lá, mas a gente precisa ensinar. Porque se a gente falasse mal do pastor lá em casa, ele não ia querer ir para o sítio do pastor. Sejamos sábios. Amém? Por isso que nós precisamos amar nossos filhos e corrigir. Para que nós possamos, lá na frente, talvez seu filho só vá reconhecer alguma coisa quando ele já for adulto. Mas faça a sua parte. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho com os maridos. Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Oh, glória!
Hoje eu quero dizer, meus queridos maridos que estão aqui, exerça autoridade na sua casa, amém? Mas não exerça autoritarismo. A autoridade é pelo exemplo, é com amor, é com atitudes boas, é com atitudes dignas. Autoritarismo é pelo medo. Sabe, quando você está em casa com os seus filhos, aí de repente faz assim, papai chegou. Papai chegou. Como é que a sua casa fica a partir deste momento? As crianças dizem assim, papai chegou, vamos lá, todo mundo, né? Outras casas dizem assim, acabou a paz. Desliga a televisão, todo mundo entra no seu quarto e só fala quando a mamãe mandar. Porque o papai chegou, a partir de agora ele é o dono do controle e ninguém mais fala nada porque ele chega irritado, ele chega cansado. E tem que dar o pratinho na mão dele porque ele está muito cansado. E ele não é amigo dos filhos, ele não é amigo da esposa, ele não é mais. A casa virou o quê, Rai? Um quartel. E olha que tem quartel que é legal. Mas o homem que tem autoridade, quando ele chega em casa, ele é uma festa. É menino pendurado de um lado, é menino pendurado do outro, é o cachorro que fica feliz. Teve uma vez que o Josafá viajou, a gente tinha um cachorro bem novinho. Quando ele voltou, o cachorro já estava grandinho. Essas viagens como ele está agora, longas, né? E aí, quando ele tirou toda a uniforme, que o cachorro cheirou a pele dele, o cachorro se urinou de felicidade. Mas quando o pai ele exerce autoridade, sem autoritarismo, a chegada dele em casa é uma bênção. Que legal, o papai chegou. Ele não ficou no bar bebendo, ele não ficou com as prostitutas na rua, ele não ficou jogando futebol, não, ele veio para casa e, ai, que legal, a gente vai jantar, vai ser divertido, a nossa janta vai ser muito legal. A gente sente saudade. Quando você chegar em casa, querido, não trate a sua esposa com grosseria. Tem homem que passa o dia todo tratando a mulher mal, falando mal. E aí, já fez meu café? Essa comida parece uma lavagem, não sei o quê. Aí, quando é à noite, ele vem todo carinhoso, né? Oi, ela vai tomar banho, que é melhor, né? Entendimento, querido, tem que ser sábio. Né? Como é que a gente fala? Abana o fogo de manhã, mais tarde põe mais uma brasinha, dá elogia a comida, vai enchendo, à noite vai ter avivamento, glória a Deus, né? Agora o cabra maltrata, quando é à noite ele quer, não rola. É desse jeito. Seja protetor. A mulher, ela precisa de proteção. Ela precisa de proteção. Amando a sua esposa, você vai estar amando os seus filhos e a sua família. A Jaque estava me contando de uma colega que ela conhece lá pelas terapias da vida, que o filho batia na mãe no carro, puxava o cabelo dela e tudo. Perdão. Aí o pai chegou com ele e disse, vem cá, nós vamos ter uma conversa aqui. Por que você está batendo na sua mãe? Deu uma correção nele, nunca mais a mãe dele apanhou. Sabe o que é isso? Proteção. O homem que honra a mulher, que protege, que guarda a mulher, ele vai ser sempre respeitado pelos seus filhos, pela sua família. Glória a Deus. Agora vamos falar para as mulheres. Alguns conselhos para todos nós, esposas. Provérbios. O filho insensato é uma desgraça para o pai.
e um gotejar contínuo as contendas da mulher. Fica só com a segunda parte. Próximo versículo. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Uma mulher chata. Ninguém aguenta a mulher chata. Ninguém aguenta a mulher chata. Tem horas que eu estou chata que nem eu me aguento. Ninguém aguenta a mulher chata. Pelo amor de Deus. A mulher, ela tem poder na casa dela, mas ela não tem autoridade. A autoridade é de quem? Mas ela tem o poder de chegar com esse marido e mudar a situação em casa. Mas é com chatice. Esses dias, a gente foi almoçar na casa de uma pessoa que nos convidou, era um churrasco, era aniversário dele. E todo mundo saiu com pena dele. Porque a mulher não queria receber as pessoas na casa dela. Ela tratou todo mundo mal. E de vez em quando ela olhava para ele e dizia, olha, tu vai limpar isso daí, viu? E todo mundo ficou com dó. E eu digo, meu Deus do céu, a gente vê provérbios assim, tão claramente. A mulher, ela com sabedoria, ela transforma a casa dela. A nossa casa, querido, pode não ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ser chique, ela pode ser simples, ela pode ser um kitnet, ela pode ser um palácio. Mas se tiver lá dentro uma mulher rixosa, iracunda, uma mulher que só cobra, que só pede, que só reclama, que a gente não pode... Sabe aquela... Tem criança que fica mirando assim, quando a mamãe estiver ali, o papai estiver ali, eu não passo, senão ele vai me pedir alguma coisa. Né? Chega em casa, cadê? Vai, pega o sapato, põe o sapato no lugar. Por que isso aqui está assim? Por que ninguém fez isso? Por que... O tempo todo reclamando. Quem é que vai se sentir bem nessa casa? Ainda hoje a gente estava conversando, não foi, Rai? Ali, a mulher reclamando porque estava passando roupa. Olha, tu não é casado, hein? Tu vigia aí. Né? Já está profetizando. Meu irmão, só passa roupa quem tem roupa. Depois tem que ter ferro. Depois tem que ter energia. E depois tem que ter saúde para passar. Só limpa a casa quem tem casa. Então, tudo faz parte. Existe momento de limpar, existe momento de sujar, existe momento de brincar, de rir, de dançar em casa, de fazer coisas gostosas dentro de casa. Existe momento de limpar, de todo mundo, bora, todo mundo vai limpar aqui. Nós precisamos aprender a fazer isso. Ninguém aguenta um lar, uma casa com uma mulher chata e sem sabedoria. É um lugar triste e perturbador. Torne seu lar um lugar prazeroso. Tem casa que a melhor xícara é para visita. As melhores louças são para visita. Quando vem uma visita, põe aquele tapete chique no banheiro, põe aquele não sei o que e tal. Quando a visita sai, os meninos não podem nem olhar para o copo, senão quebra só de olhar. Queridos, é para os nossos filhos, para o nosso marido, é para mim, é para nós, é para eu tomar água no melhor copo da minha casa. É para os meus filhos. E se quebrar, glória a Deus, Deus proverá para a gente comprar um mais novo, mais moderno. E glória a Deus. Valorize. Sabe, eu estava até lembrando disso. Na época do Covid, se você tivesse internado lá no 28, quem é que ia lá te visitar? Quem? Tua família, né? Aquele que você às vezes guardou o copo chique, não iria. Então,
O melhor, quando eu compro um lençol novo, eu já chego em casa, eu já ponho na cama. Tiro o que está lá, ponho na cama. A Júlia fala, já, eu digo, vai que eu morro. A outra vai usar o usado. Né? Vai. Antigamente as mulheres guardavam, morria, aí a outra usava, já casava com enxoval. Né? Não tem essa não, a gente usa logo, porque se caso morrer amanhã, está usado. Então, traga saúde, traga alegria para a sua casa. Agora eu quero falar para os filhos. Provérbios 23, 22, glória a Deus. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Antes de você ser bom em qualquer coisa, seja bom em ser filho. Amém? Sabe, se teu pai e tua mãe, vocês jovens que estão aqui, se os pais de vocês não são nada disso do que eu falei, ou são a metade, ou são melhores, seja bons filhos, você não vai perder nada. Você não perde, Deus vai... O único mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que se tenham bons, você viva muitos anos, que você se regozije sobre a terra. Seja bons filhos. Alcance o coração dos seus pais. Leve seus pais para Jesus. Mostre para os seus pais que é melhor ele vir buscar você aqui no viradão do que buscar você lá na boate. Mostre para os seus pais que igreja é boa. E não fala mal da igreja para eles também, não. Diz, papai é bom, é uma bênção. É muito bom. Ninguém vai longe se não amar, cuidar e respeitar seus pais. Honre seu pai e sua mãe. Seja bom em ser filho. Eu estava ouvindo uma pastora dando testemunho que ela tinha um noivo. E um dia ela chegou na casa do noivo e a mãe estava chorando. E ela, o que foi? Ela disse, ele me bateu. Foi mesmo. Foi lá com ele e terminou o namoro, o noivado. Ele disse, por quê? Ela disse, porque se você bateu na sua mãe, você vai me matar. Se você vê, queridos, casamento é propósito. Como é que você vai fazer um propósito? Como é que você vai ter um propósito se você casar com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você? Não olhe para a beleza, não, porque tudo murcha. Tudo passa. Você vê esse povo, faz de tudo, mas tudo vai murchar, vai cair. Case com quem vai te respeitar quando você não tiver mais o mesmo peso. Case com alguém que vai te respeitar quando o tempo passar. Porque agora que está bonitinho, todo mundo casa, né? Mas quem é que vai segurar a sua mão quando você estiver? Oh, meu Deus. E agora, eu quero falar com os solteiros, divorciados, viúvos. Apega-te à instrução e não largues e não alargues. O que foi isso? Guarda, porque ela é a tua vida, a instrução. Queridos, a igreja, a maioria das pessoas que são divorciadas, separadas, viúvas, elas se sentem meio fora d'água dentro da igreja. Porque não tem um ministério para eles, difícil de ter. Tem ministério dos jovens, eles se acham muito maduros. De casais, eles não têm cônjuge. E assim eles se sentem. Mas eu quero dizer para vocês que vocês são tão importantes na igreja quanto qualquer outro casado, qualquer outro jovem aqui. Amém? E se você é casado, igual Josué, que ainda agora ele estava ali falando a Deus, que quer casar, o que esse povo tem que fazer? Tem que esperar no Senhor. E enquanto você espera, meu querido, trabalhe, vá montando sua casa, vá preparando,
vá juntando dinheiro para o casamento, vá trabalhando, vá avançando, estudando, exerça seu ministério, trabalhe para o Senhor. Olha, nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Não tem mais tempo não da gente ficar vendendo beleza na igreja. É tempo de ganhar vidas, é tempo de buscar a palavra, é tempo de orar, de jejuar, de buscar. Não deixe o diabo roubar a sua alegria, não deixe o diabo roubar a sua bênção. Trabalhe e exerça. Porque talvez aquela pessoa que você quer que seja seu esposo, sua esposa, ela vai dizer, eu não quero me casar com uma pessoa que só vem para a igreja fazer nada. Que não faz nada para o Senhor, não tem ministério, não tem nada. Eu quero me casar com uma pessoa que está envolvida na obra. Uma pessoa que trabalha para o Senhor, que dedica a sua vida ao Senhor. E não uma pessoa inerte, que está esperando, quando eu me casar, eu vou ter um ministério. Deus é Deus de casados e solteiros. Você nunca vai se sentir diminuído. Eu me lembro de uma irmã que quando veio aqui para a igreja, ela perguntou se ela ia poder exercer algum ministério, porque há tempos atrás ela não podia, num outro ministério em que ela estava, ela não podia exercer, porque era separada. Meu irmão, se Jesus te aceita, quem é a igreja para te rejeitar? Então venha, tem muito trabalho, tem muita obra para fazer, tem muita vida para ganhar. Não espere sentado na beira do caminho, espere caminhando, trabalhando, exercendo. Use as suas experiências ruins, as boas, para ajudar outros, para ser bênção na vida de outros, para dizer, meu irmão, eu já passei por isso, não vá não, mas tem uma forma melhor. Não se sinta frustrado, busque cura, exerça, seja bênção onde quer que você esteja. Amém? Em Provérbios 12:1 diz o quê? O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Lá em Provérbios, na nossa célula, a gente está lendo o livro de Provérbios esse mês de maio, mês de 31 dias. Dá exatamente um provérbio para cada dia e a gente compartilha na célula um versículo, cada um que lê. O que mais se fala em Provérbios é que aquele que não ouve, aquele que não obedece, aquele que diz assim, eu não gostei, aquele que não exerce a humildade de ser ministrado, de ouvir a palavra e obedecer, ele diz, para quem são os açoites? Para quem são os chicotes? É para as costas do tolo. Queridos, receba a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para transformar as nossas vidas. Não estou aqui, queridos, eu trouxe cada conselho, procurei trazer exatamente conforme a palavra do Senhor. Falei para vocês, meu casamento não é perfeito. Glória a Deus. Minha família não é perfeita, mas eu estou nessa busca até o dia que o Senhor permitir. Amém? Agora eu pedi para os meninos prepararem um vídeo que ele vai falar um pouco sobre pais e filhos. Depois nós vamos orar. If you could have dinner with anyone, living or dead,
who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get. Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Já pensou? Com quem você gostaria de jantar? Olha o que os adultos disseram. Com Justin Bieber, com a Kim Kardashian, quem mais? Os nomes eu não sei pronunciar, mas vai saindo aí. E as crianças? Jantar com o papai e a mamãe em família. Amados, vamos olhar para as nossas famílias como um ministério que Deus nos deu. Com o propósito. A sua família é um propósito de Deus. Não é para você ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Ninguém casa para fazer outro feliz. Ninguém casa para fazer sexo. Ninguém casa para ter casa. Nós casamos para cumprir o propósito de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Oh, Pai Santo, Pai amado, Deus querido e eterno, glórias te damos, Senhor, por mais um culto. Glórias te damos, Senhor, por mais um dia, mais um domingo, por mais esse momento na Tua presença. Nesse momento, Deus, eu te imploro, eu te peço misericórdia sobre as nossas famílias. Oh, Paizinho querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos coloca na direção certa, Senhor. Senhor, converte o coração do pai aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Deus, tem tantas famílias aqui, tantas necessidades, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar. Que o Senhor visite essas famílias. Que o Senhor faça essas famílias prosperar. Que essas famílias que hoje estão aqui, Senhor, sejam um lugar onde a Tua palavra, o Teu evangelho é proclamado pelas suas atitudes, pelos seus gestos, ó Pai. Muito obrigada. Nós abençoamos cada família e declaramos, ó Deus, a Tua presença em cada família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.